acha falho, às vezes a gente se acha que não é nada. Às vezes por uma palavra, às vezes por uma rejeição, às vezes por uma escolha. E muitas das vezes a gente termina ficando igual Jeremias. A gente se vê ali incapaz, a gente se vê pequeno demais, a gente às vezes se vê falho demais, às vezes a gente se engana a si mesmo, achando que a gente não sabe falar, não sabe orar, não sabe estar ali do jeito que a gente estava, às vezes por mil e umas coisas que acontecem na minha e na sua vida. Só que em meio a essa diversidade que a gente vive, em meio a esse turbilhão de coisas, ao meio que eu e você está no meio e o furacão ao nosso derredor, ao meio desse furacão, Deus ele deixa essa passagem para mim e para você, que e mesmo você passando por vários, por provação, por tormento, por aflição, por necessidade, por problemas de saúde, problemas financeiros, conjugal, ele deixa essa palavra para mim e para você, para eu e você saber e lembrar que em meio a tanta coisa, ele me escolheu e te escolheu. Eu e você hoje só estamos aqui porque ele escolheu a mim e a você. Porque no meio de vários embriões, Deus ele permitiu que fosse eu e você. Ele poderia ter escolhido outro. Hoje ele poderia ter escolhido outra pessoa para estar no meu lugar. Ele poderia escolher outra pessoa para estar no lugar do pastor. Mas ele escolheu a mim e a você. E às vezes a gente acha que nós somos pequenos demais. A gente acha que a gente é incapaz de fazer tal coisa. Só que quando eu e você pensar que somos incapazes, quando eu e você pensar que somos pequenos demais, quando eu e você pensar, porque uma palavra me feriu, me machucou, porque às vezes tem gente que diz não machuca não, dói não, mas eu e você sabe onde dói, eu e você sabe onde machuca. Aí às vezes as pessoas podem até achar a mim e você frágil demais. Pode achar eu e você incapaz, só que Deus ele deixa essa palavra para você, porque quando você estiver passando por tal adversidade, você tem que lembrar que Deus ele escolheu você desde o ventre, para que você esteja aqui hoje, passando por adversidade, por provação, por dificuldade. Ele não ia jamais escolher a mim e a você, para você estar no banquete, desde o dia do nosso nascimento, até o dia que eu e você vamos voltar ao pó. Eu e você não vamos estar sempre de pé, sempre vitorioso, sempre com a vitória na mão, nunca passando por provação, nunca passando por adversidade. Ele escolheu a mim e a você desde o ventre, porque ele sabe que você é capaz de suportar. Às vezes a gente diz assim, eu não vou suportar, eu não aguento, foi até aqui, me feriu muito, me machucou muito, eu não aguento. Chegou o meu momento de parar, de largar tudo e ter o meu momento de sofrimento. Glória! Só que eu e você, ele deixa aqui para eu e você lembrar que se ele te escolheu, ele sabe que você passa. Se eu e você está aqui hoje é porque ele sabe que eu e você podemos suportar. Porque a Bíblia fala que ele não dá um cargo, um fardo a qual você não podemos carregar. Se eu e você está passando por tal situação hoje, se eu e você está no deserto hoje é porque ele sabe que vai chegar o momento de eu e de você passar. Só que no mesmo momento que o mesmo Deus que coloca eu e você no deserto é o mesmo Deus que tira. Porque o que eu acho interessante é o mesmo Deus que ele provou a fé de Abraão, é o mesmo Deus que depois ele honrou. Porque o mesmo Deus que escolheu Jeremias desde o ventre é o mesmo Deus que operou lá no passado, que opera hoje, que opera amanhã, que continua a operar. Às vezes a gente diz que a gente é falho demais, incapaz demais de fazer isso. Jesus, eu não suporto fazer isso não, mas Jesus, se eu te escolhi. Se eu te escolhi é porque eu sei que você vai passar. Eu te escolhi porque eu sei que você pode suportar. Ele não ia deixar eu e você passar pela provação, pelo deserto, sabendo que eu e você ia morrer lá. Ele sabe que eu e você não ia ter mais força de se levantar e sair de lá. Mas se ele permitiu que eu e você entrasse no deserto, se ele está aprovando a sua fé, ele está aprovando você porque ele vai te aprovar, mas é no tempo dele, no momento dele. Aí às vezes a gente acha que a gente não consegue, mas a Bíblia fala que ele escolheu a mim e a você desde o ventre. Se ele me escolheu e te escolheu, é porque ele sabe até onde eu e você vai chegar. Ele sabe que até onde eu e você
Deus que te criou, que te formou desde o ventre de sua mãe, é o mesmo Deus que te chama pelo teu nome. E a gente conhece, sabe a voz dele. O que eu acho interessante, eu estava lendo esses dias em casa a Bíblia, o que eu achava mais interessante sobre Abraão, é que Deus ali, ele tinha escolhido Abraão e provou a sua fé. Mas ao mesmo momento que ali, a partir do momento que Deus ele fez uma aliança com Abraão, depois da promessa, o que eu achei mais interessante é isso, que Jesus ele fez e ele permitiu, e a Bíblia relata, e aí você lendo, que do mesmo modo que Abraão ele era falho, do mesmo modo que você vai lendo e você vai ver que mesmo ele sendo falho, ali ele fez coisas que não agradou ao Senhor, e aí você vê que a fé dele cada vez vai falando mais. E aí a gente pode cair, mas a gente sabe que a gente tem que se levantar. Às vezes a gente acha que a gente não tem fé. A gente acha que a nossa fé acabou pelo momento que ali que você passou, está passando. Só que eu e você paramos para perceber e entender que o mesmo Deus que testou aqueles discípulos, aquelas pessoas da Bíblia lá no passado, ele prova a mim e a você. E eu e você tem que ser, eu não digo igual, porque você somos carne, eu e você caímos aqui, se levantamos ali, mas eu e você tem que suportar. Eu e você tem que ultrapassar essa barreira que às vezes tenta nos oprimir, nos derrubar, nos parar. É difícil. E ali o seu esposo, né? Ele falando aqui, eu me lembrei porque eu estava contando uma história ao Senhor. E disse a ele, mas Jesus, quando eu estava afastada, tinha isso. E eu disse ao Senhor. E a partir do momento que eu me voltei para o Senhor, fiz uma nova aliança, me entreguei de corpo, alma e espírito, virou o avesso. Eu digo, Jesus, eu ontem, meu esposo trabalhando, e ali ontem à noite, eu dobrei meus joelhos, e eu não sei nem a hora que eu dobrei os joelhos, que eu me levantei. Porque ali a minha filha Fernanda dobrei o joelho, e aí eu fui orar ao Senhor, não interrogar, mas perguntar ao Senhor. Às vezes aí você não dobra o joelho e pergunta a Deus o porquê. O porquê disso, o porquê daquilo. E eu dobrei o joelho e eu disse ao Senhor, Senhor, o porquê disso? Eu questionei ao Senhor, disse, Senhor, o que foi que eu fiz? Senhor, o que foi que eu cometi? E eu disse ao Senhor, Deus, eu não quero que o Senhor fale sobre a minha saúde, fale sobre o meu problema. Eu não quero que o Senhor entregue algo para mim, que esteja preparando algo para mim. Eu só quero que o Senhor fale para mim se eu estou errando em alguma maneira. Porque mudou tudo ao avesso. E hoje aqui, eu nem vinha, aliás, eu vinha. Aí eu chamei meu esposo, ele disse, não, vamos deixar pra gente ir sexta. Aí eu disse, não, eu vou. E ali ele saiu, eu sei que ele chegou de 7 horas, eu já estava arrumada. E ali eu disse ao Senhor o porquê disso. E ali Deus ele usou a missionária para mim. E quando Deus ele fala, ele cumpre. E quando eu e você, com a pouca fé que a gente tem, mesmo fraco, mesmo caindo, tentando levantar, Deus ali ele vê nossa sinceridade. Ele vê quando eu e você é fiel a Ele. Ele vê quando eu e você tem intimidade com Ele. Ele vê quando eu e você derrama nossas últimas lágrimas. E ali, quando eu estava orando, Deus falou para mim assim. Aí eu lembrei o que o irmão falou aqui, que tem momentos na nossa vida que tem que ser você e Deus. Uma mãe, um pai, um esposo, um filho não vai completar aquele algo que você está passando, aquele vazio que você está sentindo. Só que tem momento que ser você e Deus. Aí tem momento que às vezes você pode parar para pensar como meu pai e dizer, Jesus, às vezes a gente acha que a gente tem amigo. Só que chega aquele momento que Deus vai dizer assim, eu vou te colocar na provação no deserto que vai ser só eu e você. Aí é um momento que você vai ver quem fica e quem ele tira. E antes, lá no passado, muitos anos atrás, eu cheguei ao momento de questionar a Deus o porquê dele tirar pessoas da minha vida. E hoje em dia eu não